Boa noite. Hoje nós estaremos fazendo o nosso primeiro podcast do mentoring do PMI Santa Catarina. Estamos recebendo a Priscila Dornelles, gerente de projetos, que vai estar passando um pouco da sua trajetória e falando um pouco sobre também carreira, que é o nosso foco. Começo hoje, como por ser o primeiro, nós vamos fazer uma rodada de apresentações. Então eu começo me apresentando, me chamo Felipe Baltazar, nome de guerra Baltazar, e sou hoje gerente de desenvolvimento profissional no PMI de Santa Catarina, e estou também gerente de automação e logística na Whirlpool em Joinville. Tássia, pode se apresentar? E na Claro. sequência os demais? Uhum. Olá, pessoal, né, sejam bem-vindos para essa estreia aí do PMI, do primeiro podcast do projeto Mentoring, aqui de Santa Catarina. Sou a Tássia Toledo, né, atualmente estou atuando como gerente de projetos, né, consegui, assim como todos vocês aí também estão querendo alcançar, também consegui, nesse primeiro momento, alcançar a gerência. Sou voluntária aqui do PMI. Entrei ano passado dentro do projeto Mentoring, e é isso aí então, vamos lá para o nosso primeiro podcast, vamos conversar, né, bater esse papo aí legal e leve aí com todo mundo. Seja bem-vinda, Priscila, também para o nosso podcast, né, acho que vai curtir bastante aí. Nayara, com você. Oi, boa noite. Me chamo Nayara, sou voluntária aqui no programa Mentoring do PMI e atualmente estou gerente de processos de negócio aqui em órgão público e com algumas participações também em projetos de desenvolvimento de software especificamente. Então, estou bem feliz também com a participação da Priscila, principalmente pela representação de ter uma mulher, né, falando para a gente aí como é a carreira de gerência de projetos. Estou ansiosa aí para a gente conversar sobre essa trajetória. Murilo? Olá, pessoal. Meu nome é Murilo, sou voluntário também aqui no PMI Santa Catarina. Eu estou voltado mais para práticas ágeis, né? Então, eu trabalho com transformação ágil. Atualmente, sou Release Train Engineer na Capgemini, né? E também atuo como Agile Coach, né? Então, seria isso, gente. Agora, passamos a palavra para o Baltazar novamente ou a Dornelles? Bom, vamos deixar a Priscila nos contar um pouquinho dela, se apresentar a todos e já fazer um overview da carreira. Priscila, pode ficar à vontade. Vamos lá então. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu não comecei, né, eu acho até importante já destacar isso de início, que eu não comecei minha trajetória por projetos, né. Fiz graduação em administração de empresas na Federal de Pelotas, fiz pós-graduação em finanças, fiz uma graduação na Universidade de Startups aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Então, muitas áreas, em comum com projetos, mas não comecei por aí, né. E aí sim, depois no meio da minha trajetória, que eu vou contar um pouquinho agora, eu fiz algumas especializações na área de projetos e liderança. Então, posso começar contando um pouquinho da trajetória, Baltazar? Vamos lá? Eu acredito que sim, acho que é uma parte importante. Pode contar, Priscila. Então vamos lá. Tem uns 10, 11 anos já que eu posso dizer que eu comecei a trabalhar mais especificamente com projetos, né, então quando eu mudei para Florianópolis, eu tive um desafio que para mim foi a virada de chave, assim, na minha trajetória profissional, quando eu vim trabalhar numa empresa de tecnologia jurídica, né, então entrei como analista jurídico, para entender bem do negócio, e aí depois de 6 meses, sim, comecei efetivamente a trabalhar com gestão. Na época, eu assumi a gestão administrativa, comercial e do que a gente chamava de suporte, né. E aí já veio o meu primeiro grande projeto, que foi, reestruturar toda aquela empresa, era uma empresa familiar, né,
Claro que eu tinha outros gestores comigo nessa empreitada, né, mas ali já foi o meu primeiro desafio, porque eu já comecei a conduzir projetos de áreas distintas. Então, tinham projetos, da área comercial, tinham projetos da área de suporte, que o nosso suporte lá era geralmente o que a gente chama de N1 e N2 da parte técnica. Tinham projetos com parceiros, né, então a gente tinha um objetivo um pouco ambicioso ali na época de escalonar as vendas, faturamento, enfim. Então a gente começou a formatar projetos com parceiros que revenderiam os nossos sistemas, né, então, desde a parte inicial, negociação, integração desse parceiro com os nossos sistemas, que eram um software próprio, faturamento, comercialização disso, enfim. E algumas implantações de ferramentas, né, então, esse foi o meu start. Era uma empresa de tecnologia jurídica, né, Então, aí, Priscila, é interessante, né, que você está falando, quando a turma fala de projetos, ela pensa que às vezes só tem projetos na área de engenharia ou na área técnicos, né? civil, É. na área técnico, né. E aí você Exato. traz uma parte bem interessante que você está fazendo projetos, começou a fazer projeto numa empresa jurídica, né, Sim, tecnologia jurídica. Então bem uma legal, empresa de tá. Só tecnologia atrapalhar um jurídica. pouquinho E é uma o coisa bem comentário. diferenciada, né, algo que tu nunca ia imaginar que ia ter alguém já gerenciando um projeto na área jurídica, né. Isso é uma Eu não me skill. imaginava nisso. Eu não sou advogada, muitas pessoas É. já me perguntavam de início, né: "Você é advogada?". Não, mas eu tive que estudar muito quando eu entrei, Sim. para poder capacitar o time depois, enfim, Uhum. é uma empresa, ela é uma das maiores aqui a nível nacional nesse ramo, de software jurídico e de intimações, processos e movimentações jurídicas. Então, a gente fazia na época, assim, já tinha mais de 40, 50 mil clientes, e era um grande desafio, porque é uma responsabilidade quando você se compromete a entregar uma intimação para um advogado, a sua margem de erro é zero. Então, era um desafio grande. Foi uma experiência muito bacana. Depois migrei, para a área de telefonia, né, então trabalhei acho que uns 5, 6 anos na Oi, na parte de canais, então a gente tinha, tinham 5 canais que a gente conduzia, e eram projetos também de diversas áreas, tanto tecnologia, sistemas, porque a gente tinha muitos sistemas para suportar todos esses canais, quanto de, aumentar a quantidade de revendas, aumentar, enfim, tudo que é indicador comercial, time, capacitações, enfim. Então, fiquei alguns anos trabalhando com telefonia, e agora estou já, assim, 4 anos, quase 5 anos trabalhando com ERP, né. Então hoje eu trabalho na Sank, aqui em Santa Catarina, e aí sim a gente pode dizer que são mais projetos técnicos de fato, né, desenvolvimento, integração e implantação. Priscila, bem na tua trajetória, assim, o que que tu consegue dizer, assim, que tem de diferente, desses projetos do primeiro ali, que é software jurídico, e esse outro, assim, porque muda o público, né, muda o produto Sim. final, vamos dizer assim, então, na tua experiência, assim, expertise, tem muita diferença? Como que funciona, assim, na prática? Tem bastante diferença, mas eu acho que no final das contas, assim, a gente está falando, eh, daqueles mesmos pontos que a gente trata em projeto, né, pessoas. Aí muda perfis de pessoas, público jurídico completamente diferente de, né, públicos que eu trabalho hoje, por exemplo, e foi um desafio enorme, né. Eu amo até hoje, foi uma descoberta para mim também essa área jurídica, eu não sabia que eu gostava tanto, mas é um desafio pelo perfil, né, do cliente, dos parceiros e depois recursos, né,
não muda muito. Lá a gente já tinha um time técnico bastante grande para suportar tudo isso, sistemas próprios, esses projetos que a gente tocava, enfim. Acho que acaba sendo todos os mesmos pontos, Nayara. Eu acho que essa questão de perfil, né, até puxando um pouco o gancho ali, a gente do projeto Mentoring, a gente meio que trabalha com todos os perfis hoje que querem progredir na carreira, né, de gerenciamento de projetos, né, que nem a Pri comentou, ela começou no projeto lá na área de jurídico, né, tem pessoas hoje que estão na área de, vamos se dizer, acho que administração, outras, né, bem júniors, né, dentro do nosso projeto, que querem também, acham que às vezes: "Ai, não preciso mais saber de administração", um exemplo, né. "Não preciso mais saber de administração, vou querer gerenciamento de projeto", mas toda a tua carreira, tua evolução até aqui, ela é um ponto a mais para tu poder conseguir, né, ficar no gerenciamento de projetos. Por exemplo, até puxando um pouco ali da minha sardinha. Eu fiquei na minha área de TI desde os 17, né, não me imaginava hoje lidando com pessoas, né, que hoje é o que a gente faz, gerente de projetos lida com pessoas, né. Até se o Baltazar quiser explicar um pouco mais ali do projeto, para entender o foco, né, hoje do podcast, por que que a gente está conversando aqui, né, para progredir na carreira, né, como avançar no gerenciamento. Legal, Tássia. Obrigado Uhum, por falar aqui. Eu vou uhum. compartilhar um pouco, então, para a gente falar um pouquinho do programa de mentoria, que ele vai bem ao encontro de pessoas que estão buscando ali encontrar o seu objetivo e alavancar algumas competências, né? E hoje o PMI ele tem esse programa e eu vou compartilhar aqui na tela um segundo. Por favor, me avisa se estiverem vendo. Aqui tá carregando, Baltazar. Agora Estamos abriu. vendo agora. Agora foi. Uhum. Ah, ótimo. Então, o PMI de Santa Catarina, ele teve o início de um programa de mentoria no ano passado e a gente continuou com esse programa nesse ano. E para quem não conhece, está assistindo o podcast, o que que é o PMI? Então, o PMI, ele é um grupo que basicamente gerencia a questão de boas práticas de gerenciamento de projeto. Então, hoje o PMI tem mais de 650 mil membros em 213 países e territórios, e o PMI ele é dividido por capítulos. E o que são esses capítulos? Por exemplo, são regiões que fazem o desdobramento e o auxílio dos membros. Então, aqui nós estamos no capítulo do PMI Santa Catarina. E são mais de 300 capítulos ao redor do mundo, com mais de 14 mil voluntários. Então, nós aqui que nós estamos aqui participando, somos todos voluntários, tá? E o PMI, além de impulsionar a questão de gerenciamento de projeto, ele também possui várias certificações. E eu vou citar uma das mais conhecidas, o PMP, que é uma certificação de reconhecimento de um profissional da gestão de projeto. E também nós temos agora algumas ferramentas da metodologia ágil também, e algumas certificações atuais, que estão mais atuais no mercado. Então, o PMI tem a questão do PMI global, PMI Santa Catarina, e nós aqui nós estamos dentro da diretoria de desenvolvimento profissional. Então, hoje o PMI de Santa Catarina ele tem 160 filiados. Nós já em 2024 tivemos 54 eventos, mais de 1.000 pessoas participando e temos mais de 20 voluntários, tá? Dentro da nossa organização. E o programa Mentor, que é onde a gente está agora inserido, ele procura, assim como em diversas áreas que foram colocadas, né, seja projetos em áreas jurídicas, projetos em áreas técnicas, projetos em outras áreas, desenvolver habilidades. Então, nós temos vários tipos de habilidades a serem desenvolvidas para conseguir fazer boa gestão de projeto. Então, o programa Mentor, ele vem
buscando essa situação. E o mentoring, ele nada mais é do que utilizar um profissional que tenha mais conhecimento, né, como a Priscila, orientando profissionais mais júniores ou profissionais que são até inclusive sêniores nas suas áreas, mas com algum gap de competência. E aí esse mentor vem para mostrar o que esse profissional já vivenciou e orientar com conselhos esse nosso profissional que será mentorado. Então a mentoria, ela é focada no desenvolvimento profissional, no compartilhamento de conhecimento e de experiências e técnicas. O mentor desempenha um papel de tutor e possui uma vasta experiência no mercado. O que a mentoria não é? Ela não é um coaching, no caso, ela não está focada no aumento de resultado, performance, uma alta consciência, um autoconhecimento. E o coach não precisa ter experiência ou conhecimento na área, no caso, o mentor precisaria. E também não é uma consultoria, no sentido de que a pessoa não vai estar ali, nós passando ali exatamente o que ela vai fazer, porque é um processo de aprendizado. Então, o objetivo do programa. Opa, podem? Alguém Não, perguntou? eu ia falar que a mentoria, ela é mais que aquele amigo que está te ajudando, né? Ali te dando a direção, te dando o mapa, onde tu pode seguir, né, para alcançar ali o objetivo da pessoa, né? Exatamente. Então, dentro do objetivo, ele é desenvolver o gerenciamento de projeto. Então, a gente quer impulsionar o gerenciamento de projeto em Santa Catarina, promover as desenvolvimento técnico e soft skills dos nossos profissionais, formar novas lideranças. Então, ou seja, a gente acredita que a gente pode ensinar as pessoas e essas pessoas também passar conhecimento no futuro e promover network. Então, aqui é um pouquinho mais das entregas que nossos profissionais do programa da mentoria precisam entregar. Então, eles vão ter um acompanhamento focado na mentoria, a apresentação do reporte, e também nós temos as nossas pesquisas de satisfações, que inclusive a gente passa todas as nossas reuniões. E como eu E falei, pessoal, a gente agora já entrou nas apresentações dos nossos voluntários, então que já fomos apresentados. Eu vou voltar para nossa conversa, tá? E o Baltazar, essas mentorias, né, que a gente está fazendo tudo, acho que é importante a gente destacar sobre as metodologias, né, que hoje o PMI, para quem não conhece, né, tem a sua própria metodologia ali, formada pelo PMBOK, ajuda, eu acho que nós todos conhecem, né, tem empresas hoje em que seguem a metodologia do PMI, também, né, até um exemplo da Sank, a Sank ela é uma empresa que segue a metodologia do PMI, que é bem interessante e para quem chega, né, em outras empresas que não seguem, como é que deve ser? Como é que o profissional aquele vai agir, né? Eu acho que o PMI, se tu já tem uma noção do que o instituto é, já tem uma boa skill, né, um bom conhecimento ali para gerenciamento de projetos. Eu, no meu caso, sou certificado PMP, e Uhum, o que eu percebo em várias empresas que eu trabalhei, nós a sequência exata que é pregada dentro do PMBOK, ela é bem completa, tá? uhum, E cada empresa, ela possui vamos dizer assim, uma metodologia adaptativa de gerenciamento de projeto. Alguns entregáveis, que uma empresa tem, outra uhum. empresa não tem. Então ela tem várias características diferenciadas que cada grupo vai ter. Então o que eu acredito? Que a competência de um PMBOK, dessa metodologia, ela serve para a gente, muitas vezes, pegar aquela metodologia que a empresa hoje está atuando, entender os gaps que ela tem frente à metodologia do PMI e somar. Então, você traz um pouquinho desse teu conhecimento e aí incorpora isso dentro dessa rotina da empresa. Então, acho que quando a gente consegue fazer essa conversa, é onde a gente evolui. Com certeza, a Priscila passou por algumas empresas, cada empresa faz gerenciamento de projeto de um jeito, mas sempre quando a gente chega que tem um certo conhecimento, a gente começa a colocar tudo na estradinha, né, Priscila? É, eu até ia complementar exatamente o que tu comentou, Baltazar. Cada empresa tem um um uma vivência e uma necessidade, né, então o PMBOK ele vem como um complemento, ele vem como uma base,
Ele a depender do cenário, né, a gente utiliza ele para, acho que o principal ponto, assim, é garantir o caminho, é garantir a bagagem que esse material já traz para gente, as experiências que já teve, enfim. Por que que eu estou comentando isso? Eu visualizei muito na metodologia que eu utilizo na empresa hoje. Nós temos mais de 30 anos de empresa, então existe uma bagagem de conhecimento de implantação construído durante essa trajetória. Lá atrás era uma metodologia muito mais tradicional. Teve uma fase intermediária, quando começou a surgir técnicas ágeis, enfim, e aí hoje nós temos uma metodologia híbrida. Então hoje eu ainda não utilizo só métodos ágeis. É híbrido, porque a minha necessidade, o meu perfil de cliente, o meu perfil de projeto, ainda não consigo tocar só com metodologias ágeis. A minha ferramenta, né, esse é um ponto importante também, ainda não está adaptada para isso. Então é um conjunto de variáveis que a gente precisa analisar, quando vai pensar numa metodologia, né. É. E você, Murilo? Ai, desculpa, te cortei. Não, Não, imagina. pode agredir, pode falar. Eu estava conversando com um mentor aqui até do programa Mentor mesmo, e a gente fala muito sobre isso, que o que vai garantir, vamos dizer assim, o sucesso ali do gestor de projeto é ter todas essas ferramentas numa malinha, metodologia ágil, metodologia mais tradicional, analisar o cenário, lógico, e saber em que momento tu tira aquela ferramenta para poder agir, né? Muitas vezes já vai estar estruturado, como a própria Priscila falou e tudo mais, mas eu vejo muito como é utilizado essa forma híbrida, né? Tipo, não, funciona um pouco aqui, um pouco lá, e a gente junta e isso aqui dá certo. Então, é bem legal, tem que ter uma maturidade, assim, para entender o cenário, né? E o Murilo trabalha com metodologias ágeis, né? A gente sempre Ia faz falar essa dele troca. agora. Acho É, que quem mais pode falar do assunto é o Murilo, né? Comentar para nós aí um pouco. conta um É, pouquinho, Murilo, pra gente. a gente trabalha com metodologias ágeis, né? Mas a gente também há uma mescla, né? A gente não trabalha, tem aquele famoso cascade que o pessoal chama, né? Que seria a concatenização do cascata com ágil. Entretanto, não chega a ser isso, né? A gente trabalha puramente com ágil, mas a gente usa algumas ferramentas também do cascata, né? A gente trabalha com roadmap, né? A gente não chega a trabalhar, por exemplo, com softwares como o Project, né? A gente usa mais o Gira, né? Que é mais voltado para o ágil. Entretanto, algumas tem escopo fechado também, às vezes a gente vende escopo fechado, então tem essas questões aí do cascata junto também. Uma coisa que eu queria perguntar aqui para Priscila, né, mudando um pouquinho, a gente falou aqui de pessoas, né, no gerenciamento de projeto, né, metodologias, né, ferramentas, e assim, e o nicho de mercado, né, porque a Priscila atua no jurídico, né, que é bem diferente, né, acho que a primeira pessoa que eu conheço que atuou nesse mercado, depois foi para a telefonia. Eu trabalhei na TIM, então trabalhei também numa outra operadora, trabalhei mais na parte do móvel, não sei se foi no seu caso, mas Ah, foi só legal. mobile no meu caso. Para você, assim, aprender um pouco do negócio ali, você foi para telefonia, aprender um pouco de telefonia, aprender um pouco da parte jurídica ali, isso é importante, até o quão o gerente de projetos tem que se aprofundar nisso, na sua visão? Então, vamos lá. Para mim, conhecimento é sempre importante. É clichê, mas é uma bagagem que a gente vai construindo e vai carregando conosco, né. Então, trabalhei com tecnologia jurídica, trabalhei com telefonia. Hoje eu estou com ERP. Hoje eu atendo empresas de quase todos os ramos. Então, certamente, se eu pegar algum projeto que tenha, né, alguma pontinha ali de áreas que eu já passei em outras trajetórias, eu vou estar um pouco à frente de outros profissionais que nunca trabalharam com aquilo. Mesmo que eu não atue diretamente, né, como um consultor, como um desenvolvedor, enfim, eu vou conversar com o cliente tendo propriedade daquilo.
É diferente de quando a gente tá, né, pega um projeto, poxa, eu não entendo nada disso. E aí tu tem que estudar aquilo do zero, tem que conversar, enfim, procurar por outros profissionais para pedir ajuda, né. Então, vejo sempre como agregando valor ao profissional. Legal. Bem, chegou uma pergunta aqui, Pri, para você. Não, desculpe aqui. Qual foi o ponto de virada ou alavanca na sua carreira? Você consegue relembrar? Olha, eu falei um pouquinho, eu acho que realmente foi aquela minha primeira experiência em gestão, nessa empresa de tecnologia jurídica. E aí eu posso citar alguns marcos, assim. Primeiro, a questão de posicionamento. Naquele em diversas frentes diferentes, assim, com cliente, com colegas, com outros gestores, eu precisei aprender como e quando me posicionar. E eu tive algumas situações, aí puxando um pouquinho para o lado da mulher, eu tive algumas situações, reuniões com parceiros, enfim, em que eu precisei me impor para dizer que eu era responsável por aquilo. Porque eu tinha a questão de ser nova, na época eu comecei com 25 anos, então eu não me davam credibilidade, mesmo Sim. não me conhecendo. Uhum. Eu tinha que conquistar aquilo, né. Então, por eu ser nova, em algumas situações por eu ser mulher, né, e aí, esse é até um ponto bacana de destacar, porque hoje já não é mais, mas na época eu ainda peguei um resquício disso. O mundo jurídico era muito mais masculino. Então, eu até não sei dizer, mas há poucos anos atrás, nós tivemos a primeira mulher, primeira coordenadora, diretora que assumiu a OAB em Santa Catarina. Até então tinham sido só homens. Então era um público muito mais masculino, e aí quando eu chegava para uma reunião para fechar um negócio, para definir alguma coisa, várias vezes, assim, as pessoas ficavam me olhando: "Ah, vai vir mais alguém?", quase que querendo dizer, Sim. né: E até "É porque o contigo?". teu papel ali como gerente de projetos, né, é uma liderança, né, não deixa de É ser uma uma liderança, liderança. né. Tu É, tá ali lá tratando com alguns recursos que além desses recursos são pessoas também, né. exato. Eu acho que gerente de projetos não é só tu chegar, fazer agenda, tu vai gerenciar aquele projeto, tu vai liderar pessoas, né, tu vai conduzir para que melhores práticas sejam feitas no projeto. Então quem está pensando em vir para essa nova profissão, né, se destacar ali como gerente, tem que entender que além de tudo tu é uma líder, né, tu é um líder É que isso. vai É estar à gestão. frente ali. É gestão, É realmente, né. gestão de desculpa, Nayara, pode ir. Não, imagina. Ô, Tá Pri, eu bem estava baixo. pensando, meu áudio tá baixo? Tá, Tá me ouvindo? agora sim. Melhorou. Tá. Só para te continuar falando assim, porque eu acho muito interessante essa parte da mulher, né? Destaquei no começo ali na apresentação, que acho o máximo, inclusive, parabéns aí para nós. É. Mas como que tu foi sentindo essa maturidade ao longo do tempo, né? Você começou com 25 anos, algumas situações ali, é só você que vai vir, etc. Você buscou, assim, se aperfeiçoar na parte da gestão, por exemplo, ou algum tipo de curso, ou com algum tipo de mentoria, ou foi mais pela prática que você ia pensando, acho que aqui, numa próxima, posso me posicionar desse jeito, no sentido de amadurecimento mesmo, né? Dessa trajetória até se constituir essa profissional sólida, né? Que hoje você é. Como que foi para ti mais internamente, assim, esse aspecto de se posicionar e tal? Então, tiveram sim muitos cursos, programas de liderança, me ajudaram em diversas frentes, assim, que eu ainda não conhecia na época, né. Estudei muito sobre pessoas, e aí eu acho que esse é o pra mim é o ponto-chave sempre, pessoas. E aí é tudo que isso traz, né, relacionamento, estabelecer uma conexão, entender de perfis de pessoas e saber se posicionar conforme isso. Isso para mim é um dos grandes diferenciais, assim, de bons líderes, né. Eh, e aí falando um pouquinho, eh,
como que foi para mim mais interno, não teve até hoje. Tem desafios com pessoas que acontecem que a gente não está preparado. E é normal. Daí é mais da gente trabalhar a nossa inteligência emocional sobre aquilo, né, manter o profissionalismo e aí depois a gente, enfim, pensa como trabalhar isso internamente para na próxima estar preparado. Eu acho que foi muito disso, assim. Isso. Pode falar. Não, é isso mesmo. Eu imagino que é um eterno aprendizado, né? Tem É. sempre vão surgir situações novas, algumas você está mais preparado, outras não. Mas Mas hoje você sente que está melhor essa relação? Ou ainda tenha um aspecto machista, vamos dizer assim, no meio que você está atuando? Ou você já percebe um equilíbrio mais saudável? Já percebo. Tem um tempo, assim, que eu particularmente já não sinto mais. Tem uma outra situação, mas, nós acabamos nos acostumando com isso, né. Nada que me afete, assim, mais. Foi mais na época, acho até que por casar as 2 coisas, por eu ser mulher e ser mais nova, né, então não passava credibilidade. E aí eu tive situações que realmente eu tive que aprender a me posicionar mais forte, que não seria um comportamento natural meu, para que as pessoas me respeitassem, né, para conseguir dar andamento nas coisas sozinhas, assim. Mas agora acho que não, assim, especialmente no nosso ramo ali de ERP, a gente trabalha com perfis muito diferentes, né. A gente atende, por exemplo, atacado distribuidor. Tem empresas pequenas, empresas mais tradicionais, né, em que os donos, enfim, às vezes não tem tanta maturidade em tecnologia, em processo, e aí a gente tem que entrar com um jeitinho, natural, mas não que daí seja específico a mulheres, assim. Aí vai ser um Mais desafio de qualquer GP. aproximação. É. Legal. E se você fosse dar uma dica, assim, para a mulherada que tá vindo, né, que é a Nayara, a Tássia, você dá uma dica para essa turma que está assumindo as lideranças, qual que seria a principal? Eu acho que a gente não dá para se deixar afetar, né, e a gente precisa ser superior quando essas situações acontecem, né, não dá para tratar com naturalidade, porque não é para acontecer, né, não deve acontecer, mas entendo que a gente tem que ser superior, né, dar uma resposta simples, se fazer respeitar, principalmente no ambiente profissional, e a partir dali não dá, né, muda o tom com a pessoa, às vezes é necessário também, para ela entender e colocar alguns limites, mas é isso, assim, vida que segue, a gente conhece a nossa capacidade, enfim, o quanto a gente dedica para isso, somos iguais em gênero, então É muito legal, não é temos sempre um também que aprendizado. causar muito em cima disso, né. Sim, 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 oficialmente não é nem o foco, né, é. mas é legal, assim, É legal. a gente conhecer e escutar, porque às vezes também é que nem você falou, né, se posicionar. Eu acho que, por exemplo, eu vou pegar no meu caso, quando a gente começa novo, as pessoas também não dão credibilidade, É. né, e aí você tem que, às vezes, em algum momento, se posicionar. E Uhum. como que a gente se posiciona, como que a gente passa essa credibilidade? A partir do momento, na minha cabeça, é quando começa a ter entregas, né. Uhum. Então quando a gente começa a ter entregas, as pessoas: "Opa, cria-se confiança". Então, eu acho que a gestor de projeto com organização e com entrega, não tem o que falar, né. É, Pode falar o que quiser, sabe, os resultados falam por si só. exato. Mas Eu legal. queria. Desculpa, Baltazar. Pode falar. Queria pegar um gancho que a Priscila comentou de inteligência emocional, e existem vários soft skills, né? É, por exemplo, comunicação não violenta, adaptabilidade, resolução de conflitos, né? Que muitas vezes acontece, a gente não tem como evitar e tem que gerenciar essas coisas. Nesse âmbito de soft skills, quais você entende que é importante um gerente de projeto se desenvolver?
Olha, a principal, para mim, você já comentou, Murilo, que é a comunicação, né? Acho que qualquer projeto, por mais desafiador que seja, quando o gerente de projetos consegue estabelecer um bom relacionamento, uma boa comunicação com o cliente, o resto flui, né? Deu problema com orçamento, deu problema com recurso. Quando a gente tem uma confiança do cliente no nosso trabalho, é muito mais fácil da gente superar qualquer variável que surja que não estava no planejado, né? Então, comunicação é uma coisa que eu sempre trago também para os nossos times assim de consultor, é para a gente se colocar sempre no lugar do cliente. Nós hoje, né, na minha situação, nós hoje somos os especialistas em tecnologia, nós hoje somos especialistas em projetos. A gente não pode exigir que o cliente saiba ou pressuponha qualquer coisa. A gente precisa direcioná-lo, precisa partir da gente, né? Então, se eu tenho é bem aquilo, né? O óbvio precisa ser dito, a gente precisa conduzir, a gente precisa ter empatia para se colocar no lugar do cliente, e isso para mim é a base. A gente escuta bastante o tal de houve um problema de comunicação, né, acho Uhum. que de cada 10 problemas, 7 eu escuto isso, foi problema de comunicação, né, então, E é interessante notavelmente é o mais importante. Oi, Thaís. não, é interessante que eu tive na pós agora, né, era um módulo, né, o final de semana todo só falando sobre a comunicação não violenta. E todo mundo chegava, assim, na aula e achava engraçado o nome, né, comunicação não violenta, já é para dizer o foco para, né, ter mais empatia com o próximo, né, não ser violento, tá falando ali com o cliente se exalta e tu tem que manter o controle, né, que é como a Priscila falou, aquela inteligência emocional e partir de que não é pessoal, às vezes não é pessoal, às vezes é o estresse do trabalho do cliente, ali ele quer que tudo seja resolvido na hora, seja resolvido rápido, né, então Uhum. nós como ali gestores de projetos, a gente tem que ter aquela calma, e também saber do processo, né, entender para também poder falar com ele. Acho que é importante quando alguém entra, né, até pegando também esse gancho assim, quando alguém entra como gestor de projeto numa empresa, a primeira coisa que é bom saber é o processo da empresa, né, para poder seguir com o cliente, falar para ele, né, acho que é isso, né. Ter o conhecimento do Legal. negócio, né. Isso, Ainda é. que a base, Hum, mas isso também sim, afeta diretamente a credibilidade que o cliente vai dar na gente, sim, Passa então confiança, né, passar na gente. confiança, é. ah, Pra gente estar preparado, né, às vezes a gente nunca tá, mas se a gente tá ali no fogo, a gente tem que ser desenrolado e fazer valer, né, colocar, é. ir pra cima, é isso aí. Mas Murilo, é isso, assim, a comunicação e a inteligência emocional, para mim são as principais skills. Inteligência emocional, porque vai ter momentos do projeto que a gente tem o time nos pressionando, tem o cliente pressionando, tem recurso acabando, tem, né, e ok, esse é o nosso papel. A gente tem que equilibrar todos esses pratinhos e fazer dar certo, né. E aí, convencer o time interno, resolver conflito, enfim, tudo isso de uma forma tranquila para não demonstrar nenhuma insegurança e nada ao cliente, né. Ô Pri, o que que tu considera hoje, assim, onde tu tá, assim, na tua carreira, por exemplo, assim, não, esse projeto foi um sucesso. Quais são os parâmetros, assim, não, foi um sucesso por isso e aquilo, o que que tu considera, assim, na prática? O que garante, né, o sucesso de um projeto, eu acho que é melhor dizendo, né? É, eu tenho um rito que a gente adotou, que é pegar a expectativa do cliente durante a venda ainda, lá com o time comercial, pegar aquela expectativa inicial e no fechamento, depois de go live, depois de tudo, depois de operação estabilizada, a gente voltar naquela expectativa. Então, isso para mim é um é um indicador, assim, que me traz tranquilidade de que o projeto foi executado como deveria, né. Então, fora isso,
atendimento das expectativas do cliente, né. Concluir um projeto e ver os envolvidos satisfeitos, né, com um bom relacionamento, que um projeto que a gente possa utilizar como case depois, que o cliente tenha orgulho em falar sobre isso, né, isso é difícil, porque um projeto, principalmente de implantação, são projetos de longo prazo. É cansativo, estressa, né, demanda muito de todos os envolvidos. Então, quando a gente conclui um projeto, que tu vê aquele brilho nos olhos, sabe, deu certo. Nossa, olha a evolução que eu já tive, olha o ganho, acabamos de virar, olha o ganho que eu já tive, né, e aí a gente começa a fazer uns comparativos, assim, de ganho de produtividade, de ganho disso, enfim. Então, isso para mim é o meu ponto chave, assim, é o que realmente daí me traz a garantia de que foi um projeto bem executado. E, ô Pri, tu acha que com tudo isso, assim, um gestor, né, de projetos, ele precisa ter um olhar também comercial quando estiver ali com o cliente, tipo aquele quê, né, é uma diferença, é uma habilidade no avanço para esse profissional? Então, vamos lá. Partindo já do pressuposto que a gente falou lá no início, né, projetos podem envolver quaisquer áreas. Uhum, Então, não necessariamente comercial, uhum, mas que tem afinidade com a área que ele estará implantando. Se é técnico, tem que ter um viés técnico, se é comercial, tem que ter um viés comercial e assim por diante, né. E esse até é um ponto que eu vejo que não é só do GP. Isso é uhum, algo que o GP tem que planejar nos recursos que ele irá alocar, uhum, né. Então, preferencialmente, vou montar um projeto na área ali do Baltazar, de logística. Não posso colocar um time que nunca trabalhou com logística, né. Então, se eu tiver essa opção de dedicar um recurso adequado, com aquelas soft skills, enfim, direcionadas para aquele negócio, o É exatamente isso, né. Acho que cada projeto a gente precisa conhecer, ou conhecer quem conhece do processo, é, para saber as competências de pessoas para fazer realmente aquele quebra-cabeça, né. Porque é, todo projeto é multidisciplinar, né. Acho que se a não é gente pegar e fácil, pensar assim: "Ah, eu vou conseguir fazer o projeto sozinho, vou mover", não vai. Por não mais que vai. você conheça boa parte, sim, as pessoas precisam estar bem engajadas, né. É. E até nesse sentido de alocação de recurso, não só pensando no tipo de negócio, mas no tipo dos perfis das personas também, né. Então, no momento em que eu entendo os perfis do meu cliente, eu já preciso adequar com os perfis do meu time, porque precisa casar, né. Então, isso é importante também. Pri, voltar um pouquinho para a questão de carreira, né. A gente eu vi que tô acompanhando você no LinkedIn agora, e você teve algumas movimentações de crescimento bem legal na tua carreira, né. E aí muitas vezes você mudou também de setor, tipo, foi Uhum. para jurídico, depois foi para cliente, e eu vejo na tua fala ser muito focado em cliente. Cara, eu acho que isso é fundamental para qualquer tipo de negócio, por mais que eu estou na manufatura, meu foco é cliente. Acho que todo Sim. negócio, o foco é cliente. Mas, assim, eu queria entender de carreira, tá. Como é ou como foi para você a decisões de mudança, principalmente mudanças de escopo, que você fez essa transição, qual que foi um ponto-chave que você tomou a decisão de fazer efetivamente a mudança, e o que você colocaria como as pessoas que estão passando por vontade de mudar, que teriam que avaliar para tomar uma boa decisão? Então, isso foi algo que eu sempre pesei muito. Se a gente for botar na ponta do lápis ali, eu trabalhei muitos anos em 3 empresas. Então eu construí minha carreira em 3 empresas. De ramos diferentes sim, né, mas por quê? A minha primeira transição foi porque eu comecei a sentir que eu não conseguiria mais aprender onde eu estava. E eu tinha uma necessidade muito grande de me desafiar mais. E aí
eu busquei uma outra oportunidade de emprego para me desafiar. E aí, naquele momento, eu queria desenvolver muito mais o meu lado comercial, né? Porque eu assumi uma gestão ali administrativa e comercial, mas eu nunca tinha tido uma experiência agressiva em comercial, em vendas. E foi aí que eu fui para a telefonia. Então, foi fantástico, não me arrependo, foi um desafio enorme, porque daí eu já entrei como gestora e eu não tinha bagagem do negócio. Então, no início eu sofri, né, fiz muita reunião, pedi muita ajuda para colegas do setor, para aprender do negócio e aí sim começar a ganhar mais confiança para trabalhar. E aí, tive essa última virada para ERP, mas assim, sou não sei nem como chamar isso, sou totalmente aberta a novos desafios, a novos aprendizados, porém a gente tem que ter sempre aquele cuidado, né. Vou fazer uma transição de carreira, planeja o mínimo antes, Uhum. estuda o mínimo antes, né. Tô pretendendo ir para o setor de ERP, estuda as empresas, estuda quem são os concorrentes, estuda a metodologia, enfim, busca recursos para realmente até para não dar um passo em falso, né. Tô planejando a transição, mas eu não conheço daquele negócio, deixa eu conhecer antes, para ver se realmente é isso que eu quero. Então, a principalmente para a galera mais nova, né, tem que arriscar, tem que ir atrás das oportunidades. Muitas vezes essas oportunidades aparecem, mas a gente precisa estar preparado para elas também, né. É isso. E até acho que uma pergunta para todo mundo, também para Priscila, né, e como é que a gente se mantém atualizado, né, diante dessas tantas mudanças? Até levantando aqui uma pauta, a inteligência artificial chegando, né, como é que a gente se mantém ainda na na carreira de gestor de projetos, né, para o pessoal que está chegando agora também, já vem com outras ideias, não vem mais vendo essa questão que o Murilo comentou da cascata, já é uma coisa mais ágil, a questão do imediatismo também, né, que tem muito hoje em dia. Como é que vocês se mantêm atualizados aí? Deixo aberto aí o microfone para todo Esse mundo, eu né. acho que é o nosso desafio hoje. É. É muita informação ao mesmo tempo, é muita evolução em tudo, né, não só falando de tecnologia. Esse eu acho que é o nosso maior desafio. E eu E eu não, bom, pode continuar. falar. Eu só ia falar assim, para mim, no mínimo, a gente se arriscar a usar essas IA. Uhum. Tipo, lembra quando a gente ia na casa, para quem é mais antigo, tinha o videocassete. Aí quando você ia na casa de pessoas que tinham criança, o videocassete estava setado a hora. As pessoas que não tinham criança, o videocassete não estava setado a hora, porque ninguém fuçou. Então, eu vejo a minha turma mais nova entrando e mexendo mais rápido nas coisas, eu me coloco, assim, nessas posições de tentar usar. Então a gente vai aprendendo, vai tendo outras bagagens, mas a gente não pode esquecer de buscar aprender, mas também testar. Acho que para quem está mais antigo, acho que esse é o lema. Para quem está novo, meio que se torna natural, mas a pessoa também tem que começar a usar. Acho que esse é a principal, para mim, aprendizado que eu tenho feito. Estar aberto. E tem funcionando. Isso tem funcionado. Ô, Baltazar, É, só uma dúvida. Quando tu fala testar, seria assim no sentido testar a ferramenta e tentar implementar, por exemplo, no ambiente que você está, por exemplo, na gestão do exatamente. seu projeto e tal, e aí fala ali com o gestor, quem está acima, enfim, com o time, vamos testar isso aqui para ser mais É. prático, né? É isso, vamos supor, vamos pegar essa turma tem usado hoje para e-mail. Já um uso. Opa, Ah, legal. me ajude no meu É. e-mail. Outras situações, qual ferramenta que eu posso estar utilizando para fazer isso de forma mais rápida? Um Ah, exemplo até foi o nosso projeto do podcast, né, Baltazar. Acho que Será? a gente implementou coisas novas, é o primeiro podcast, a gente está numa nova ferramenta que é o Airmeet, né, a gente está evoluindo, a gente está implementando também novas estratégias de como conduzir o projeto do Mentor, E né, outras metodologias, como a gente vai seguir.
Um ótimo Acho que é exemplo. Acho Tânia. que ata também ajuda bastante. Eu É. já, no passado eu já sofri de ficar fazendo ata, Nossa, e agora Agora é tão chegou ao mais fim. fácil. Sim. Ata, eu tô fazendo um planejamento de viagem, roteiro da viagem, Finanças até também. pesquisa, hoje está integrando pesquisa de passagem. Não, para ler Então, um acho que PDF hoje, desculpa, mas para ler um PDF hoje eu É, descobri é. uma IA que eu ponho o PDF ali de 1000 páginas, ela lê, me dá o resumo e tá gente, pronto. eu não Entendeu? sei Acho vocês, que mas eu não Pô, me vivo passa essa IA, fazer um favor, Tássia, porque eu peguei o relatório Tá. financeiro da empresa e eu Tá. queria fazer uma leitura. Olha Então, aí. né? Comunicação, ó, a gente se Né? comunicando já te ajuda no teu. É. Sim. Mas é para fazer uma leitura de porque é muitas páginas, né? E aí como que a gente consegue simplificar, né? Então acho que nós temos que usar, e, ó, as ferramentas estão aí, apresentações. Então acho que a gente tem que usar mais. Sim, mas eu não largo o meu bom livro, tá, gente? Eu não sei vocês ainda, mas eu preciso sentir o cheiro do livro. Não E se compara ao mas digital, falando para de mim também livro, não. Tássia, vamos pegar esse gancho aí. Hein, Pri? Se a gente Deixa pegasse Baltazar, livro, perdão, deixa eu só fazer pode um adicional aqui. Acho que é muito importante também a gente sempre estar atento ao comportamento do mercado, né, então, participar de associações, de comunidades, fazer bench com empresas, com outros colaboradores. Aqui a gente tem uma prática de fazer bench, não porque surgiu uma necessidade. Periodicamente a gente faz um bench, cada um conta suas dores, as ferramentas novas começaram a utilizar, enfim, aproveitar do networking, né, para tudo, para novas parcerias, para orientação, para direcionamento, enfim. é isso, concordo plenamente. O benchmarking, ele usa tanto para você crescer o teu processo e para você crescer também na relação. E eu acho E que para a agora gente pensando em entender em que carreira, nível a gente está comparado ao mercado, né. pensar em carreira, se nós estamos se dedicando, e eu me coloco nisso, ao máximo onde nós estamos, mas nós precisamos sempre estar aberto a oportunidades. Acho que as oportunidades tanto internas, porque, né, a gente pensa oportunidades externas, não, dentro de uma própria Uhum, empresa existe oportunidades em outras áreas, então a gente não com pode se certeza. fechar. Acho que e o bench entre áreas faz com que você conheça, às vezes você está trabalhando manufatura, vai conhecer a logística, logística vai conhecer engenharia, engenharia vai conhecer engenharia de produto, que vai conhecer, e assim você acaba tendo mais abrangência e tendo mais conhecimento e podendo crescer também verticalmente, né? Vamos dizer assim. Pri, eu ia perguntar para você, a Tássia trouxe a questão da leitura, né? Que às vezes a gente está na CIA, a gente quer tudo muito rápido, muito mastigado e tentando de forma mais simplificada, né? Tudo vendo vídeo. E a gente às vezes acaba lendo alguns livros que nos ajudam, seja em soft skills, seja em conhecimento generalista. Você tem algum Uhum. livro que você destacaria para a turma de qualquer área? Não É, necessariamente gestão de projeto ou gestão de carreira, que você... Tô até. tô Desculpa, pegando Matheus, ele mas aqui até. até para a Fala. gente também falar para o pessoal, né, que está entrando, também saber os termos, né, que a gente utiliza. Confesso que no começo, pegando aí, você estava falando de bend, né? É um termo já meio desconhecido para mim, porque a gente está eu estou recém entrando, né, nesse meio, então é importante a gente saber, por exemplo, o Murilo creio que sabe todos os termos, né, do ágil ali, ele está mais No caso bem do bench eu não estou habituado bem não. é, O benchmark, Benchmark. a gente chama benchmark. é, Basicamente é você, a palavra, né, tem um uhum. significado, mas o significado dela é você ver o que as pessoas estão fazendo em outro lugar. Ah, legal. Então é quando eu vou, por exemplo, eu trabalho numa área de logística e eu Uhum, faço armazenamento. uhum, Aí eu vejo hoje eu faço armazenamento empilhado, uma peça sobre a outra. sim. Aí, mas será que essa é a melhor forma de eu armazenar? Aí eu, opa, preciso, que tal, como que a Mercado Livre, que é uma empresa Uhum, que transporta e armazena muito, como que eles estão fazendo? Será que eu não posso usar as técnicas deles? Então eu vou fazer um benchmark dessa empresa, então eu vou lá, uhum, vejo o que eles estão fazendo, opa, legal. Como não é concorrente minha, com certeza eles vão abrir portas, eu vejo e deixar minhas portas abertas também para eles.
Ah, Opa, legal, eles estão fazendo sistemas automatizados. Ah, será que eu consigo aplicar? Então, essa é a relação benchmark quando você vai fazer numa empresa, tá? Só para todo mundo estar conhecido, sendo, né? Não, é interessante até para o pessoal tá chegando nas áreas aí, né, já saber os termos que às vezes a gente, para nós é tão comum, né, e para outras pessoas a gente vai falando, tens razão. né. Pode falar o seu livro aí, Pri. Então, peguei, ele estava com uma colega minha de trabalho que me devolveu e casa bem com o que a gente estava falando. Vamos ver se eu consigo mostrar para Ah, não, vocês. tem que tirar o Não fundo, dá. acho. Não conseguimos ver. Qual é o nome? Inteligência, É, apareceu como alguma coisa. supervendedores utilizam a inteligência emocional para negócios. Então, assim, isso aqui não é só para quem é da área comercial. Isso aqui é para todo mundo deveria ler. Ele explica um pouquinho do perfil das outras pessoas, da inteligência emocional, quando a gente se depara com um problema. Como, enfim, não vou. É Não, muito, mas muito bom. legal. É como super vendedores se Como, destacam. como os supervendedores utilizam a Utilizam. inteligência emocional para negócios. Uhum. Inclusive para nossa vida. Ó, agora foi. Apareceu, Agora foi. apareceu. Ah, vale um Inclusive print aí. para a nossa vida pessoal. Legal. Show. Recomendo. Não, muito bom. É, Show. a Quem gente tá mais tem quase recomendação caminhando. aí? Tem Oi? uma? Cada um tem uma recomendação aí, será? De Não, De livros? livro? Isso. Ah, tenho. Eu tenho Execução, do Rancharan. Muito bom também. Que é Olha, eu pra vou. gente. Pode falar. Não, é que eu já ia emendando, assim, né? Eu tô Tá, meio vai, ansioso. vai. O meu, assim, para mim, eu vejo. Eu trabalho muito com manufatura, então, para mim, o meu é Lean Kata. É Toyota Kata, desculpa. Toyota Kata. Ah. Toyota Kata nada mais é do que a metodologia que a Toyota utilizou para fazer a transformação dentro da eficiência que ela usa nas linhas de montagem. E o Toyota Kata, ele traz principalmente a figura do coaching dentro dos processos para que essa metodologia se propague entre as pessoas. É bem interessante para quem está na área industrial. Ah, que legal. Legal. Boa recomendação. Ó, pessoal, a gente está caminhando para o fim. Peraí, eu vai quero a dar Nai. recomendação, A que eu tava focada. A Nai tem uma também. O último livro que eu li daí já é de uma metodologia específica, mas que, nossa, fala sobre muitas outras coisas, que é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Dá a impressão, assim, né, de, não, mas como assim fazer mais rápido, pelo título, né? As pessoas vinham na minha mesa, assim, tipo, nossa, como assim, trabalha mais? Que lógica é essa? Mas é justamente o contrário, ele traz bem essa lógica da organização, né? Da organização do tempo, e até uma coisa que a Pri falou, que é o que garante o sucesso do projeto, é pegar essa expectativa, depois voltar ali e ver o que funcionou, não funcionou, porque aí você consegue ir ajustando o projeto ao longo do tempo. Você não precisa chegar lá no final para, não, mas não era isso que eu pedi, não é bem assim. Então, Sim. casa com muita coisa, assim, então, bem legal. Ah, legal esse seu livro. Eu li esse daí, é muito bom mesmo. Passa para nós Deixar minha depois. contribuição também. Faz um bom tempo que eu li o Mindset, a Psicologia do Sucesso, acho que é um best-seller, acho que muita gente conhece. Ele Esse eu conheço. traz aí uma ideia de que a gente tem uma mentalidade ali de evolução, né? Ou tem gente que acha que uma perspicácia em alguma coisa, uma maestria, ela é inata, né? A gente nasce com talento, sim ou não, né? Então o livro traz uma abordagem de que a gente pode se desenvolver naquilo que a gente quiser, né? E aí a gente foca muito em como a gente vai melhorando de acordo com o nosso tempo, né? Então, assim, não se trata de passou um tempo, você tem uma meta, pô, você não atingiu a meta, mas o quão daquilo você chegou mais próximo da meta, então você teve uma evolução naquilo, né? Então, tem vários aspectos aí que muda realmente a forma da gente pensar. Legal. Show. Só livros bons, hein, gente? Olha, estamos com leituras em dia. Boa. Eu acho que no meu caso ainda preciso voltar a ler mais. A gente
eu vou te falar que eu tenho visto muito mais vídeos do que lendo, Até ultimamente. um livro, já aproveitando que eu sou amante dos livros, né, então mas eu acho que um livro que é muito legal, ele já é antigo, né, acho que quem não conhece, Arte da Guerra. Acho que esse é um livro Uhum. para além de Esse é profissional, bom para a também. vida também, né. Acho que Mas esse esse aí eu é tenho bem uma dica interessante. para vocês. Já ouviram falar? Esse eu tenho. Na verdade, eu acabei dando para uma pessoa, porque usei por muito tempo, tá? Ele tem uma editora que ela publica umas cartas, como se fossem umas cartinhas. Acho que no caso do Arte da Guerra tem umas 100 cartas. Eu não consigo lembrar o nome aqui da editora, mas são cartas que cards que eles vão dando dica da arte da guerra. Então, vamos supor, o general é aquele que entra na frente da batalha e faz a leitura de forma antecipada, vamos supor que fosse a cartinha. Uhum. E aí ele traz para a realidade do dia a dia. Então, Ah, que legal. você general, ou você gestor, tem visto como o seu time tem se comportado? Você gestor, tem apoiado o seu time em momentos de crise? Então, ele traz reflexões e é bom para pessoas que utilizam. A gente tem os nossos daily meetings, né? Aí nessas daily meetings fazer uma dinâmica e as pessoas normalmente, todo nível de pessoa adora quando a gente faz isso, tá? Então, para gestores aí que estão fazendo times com times, é uma dinâmica bem legal, tá? Bom, turma, a gente está caminhando pro final. Eu queria agradecer a Priscila pela disponibilidade, aos nossos voluntários do PMI, Nayara, né, Tássia e Murilo, também pela disponibilidade, por estar encontrando aí tempo para conseguir desdobrar conhecimento e ajudar na gestão de projeto, né, e trazer as pessoas para essa carreira. E eu anotei algumas palavras, algumas frases aí que foi ditas, eu acho que legal alguns temas que a gente colocou para dar destaque para o final. Eu gostei do que você falou, Pri, o óbvio precisa ser dito, então acho Sim. que essa é uma fala muito importante, acho que as pessoas precisam internalizar isso. Questão do tema, inteligência emocional, comunicação, se posicionar, né, para Uhum. todos os profissionais, acho, independente do gênero, se posicionar, acho que Sim. é uma boa fala que você falou. E eu gostei muito, eu acho que poucas pessoas têm isso, é a questão do cliente na fala, o cliente O centro? como centro, exatamente. Então acho que você todo momento trouxe isso. Eu acho que para quem está começando a carreira e quer crescer, se colocar o cliente no centro, a tendência é que consiga ter muitas oportunidades. Tá? Então acho que eu destaquei essas principais pontos aí. Bom, deixa uma rodada para que vocês possam compartilhar as últimas palavras e a gente encerraria na sequência. Eu vou começar aqui então, só fazendo um gancho, quem diz que o processo teve sucesso é o cliente, né, não adianta o GP dizer que o projeto foi um sucesso se o cliente não reconhece isso. Então, acho que esse deve ser o norte de qualquer GP que está começando aí. E quero parabenizá-los pelo projeto, pela iniciativa, contem comigo quando precisar. Quero saber também como me voluntariar para ajudar essa galera que está chegando, achei bem bacana. E muito obrigada pelo convite. Legal. Querem falar o último recado? Nayara, Tássia e Murilo? Não, só agradecer. Na verdade, eu ia dizer só agradecer, mas eu estava com uma perguntinha na cabeça, assim, não vou deixar de perguntar. Então pergunta. Vai lá, Nayara. Aproveitar, né? Pri, tu teve alguma inspiração, assim, alguma figura feminina de inspiração no teu caminho aí da gestão de projetos? A gente sempre se espelha em alguém, né? Não sei, além dos livros, às vezes alguma professora ou, enfim, não necessariamente mulher, né? Mas às vezes alguma figura que te inspira, assim, não, é mais ou menos aqui que eu quero chegar, essa minha inspiração. Tem essa pessoa? Eu tenho. Hoje não trabalho mais com ela, mas ela foi uma gestora que admiro muito e acompanho a trajetória dela até hoje, a Darciana. Ela era gestora regional quando eu trabalhei na Oi,
e é uma pessoa que ela sabia exatamente um pouquinho disso tudo que a gente comentou hoje. Ela sabia quando e como se posicionar, ao mesmo tempo em que ela era muito firme, ela fazia com um sorriso no rosto, era uma pessoa encantadora, todo mundo amava ela, sabe aquela pessoa sempre com uma energia positiva, vai dar certo, vamos por esse caminho, direcionava, enfim. Então, ela para mim até hoje, assim, é uma inspiração como mulher, como profissional, como ser humano, que, né, que eu acho que a gente nunca pode perder essa essência e, enfim, é ela, Legal. Darciana. Legal. Tu via ela como tua mentora? Não me espichando muito, mas como mentora, que hoje o nosso nosso projeto Ela é de era mentores, né, pra ela era minha gestora na época. era? Ah, Uhum. legal. Contribuiu muito com o meu crescimento, principalmente na parte de gestão de pessoas, Uhum. Sim. de projetos, enfim. Lembra que na época a gente estruturou um projeto de desenvolvimento para todos os cargos da Oi, Uhum. do vendedor aos regionais. Uhum. Ah, legal. Foi fantástico. Que massa. Sempre bom ter esses Show. pontos de luz aí na caminhada, né? Que é um É. pouco do que o nosso projeto aqui traz, né? Pessoas que já estão há muito tempo na carreira, com bastante experiência, auxiliando aí de forma completamente voluntária quem está iniciando. Inclusive, eu participo como mentorada, né? Eu tenho um mentor, então é muito legal. Ah, legal. Duas frentes, Sim. assim, então é muito aprendizado, assim. Então, a ideia é que um dia a gente, né? Aí eu esteja aqui mentorando alguém e assim a gente vai passando esse conhecimento, vai virando referência, né? Vai se fortalecendo quanto comunidade, quanto profissional, Uhum. ou enfim. Mas legal. Obrigada, Pri. Bom, turma, então, não sei se tem mais Ah, alguma coisa. eu queria agradecer também a Priscila, né, por ter aceitado participar do podcast, a Nayara, o Murilo, o Felipe, né, também por estar participando desse projeto, assim, que para mim foi de grande valia, né, tá sendo bem legal participar aqui, tá eu me vejo hoje como se fosse uma das sendo mentoradas por vocês, olha, vou confessar. Tá. É assim, né? A gente vai Então aprendendo junto. a gente vai aprendendo sempre um pouquinho. E eu acho que é legal Sempre. até deixar para vocês, para quem está começando, eu acho que é bom a gente ser, né, tentar ser, aquele gestora, né, que a gente gostaria de ter. Eu acho que esse é o pulo do gato, vamos dizer, né, é Gestão o pelo inicial. exemplo, né? Isso, é. Então só isso mesmo. Gratidão então a todos. E próximo podcast, né, já vamos deixar alinhado já. Murilo, Agradecer quer dar também última? agradecer a Priscila, agradecer o pessoal também todo aqui, a Tássia, né, e o Baltazar, pela condução, né, foi um bate-papo leve e bem enriquecedor, então saí daqui um pouquinho melhor do que eu entrei aqui, então fica a minha gratidão também. Bom, turma, também de novo agradecer a Priscila e a turma. Convido a todos ao nosso próximo podcast. Aí nós vamos divulgar na sequência a data. A ideia é que seja feito cada vez mais com recorrência. E nós temos nossas redes sociais do PMI Santa Catarina, tanto LinkedIn, Instagram. Acho que todas as nossas comunicações passam por lá. Então, a turma pode seguir. E fica esse convite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Valeu, gente. Ótima noite. Até mais.